Meus irmãos, muito boa noite. Que a graça e a paz de Cristo Jesus vos sejam multiplicados sobre as suas vidas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um culto de celebração e adoração ao nome do Senhor. Nós vamos aguardar um pouquinho aqui. Eu precisei iniciar alguns minutos antes da transmissão. Por essa plataforma aqui, via Facebook. Quando você agenda, se você não entrar até 10 minutos antes, ou 10 minutos depois do momento que está agendado, ele quebra o link, daí você é obrigado a gerar uma outra transmissão. Então, para evitar que isso acontecesse, a gente resolveu entrar um pouquinho cedo. É o tempo também que os irmãos estão chegando, estão ajeitando aí os celulares, as TVs também, para estar aqui conosco. Já estou vendo aqui duas das nossas irmãs. A irmã Wanda, seja bem-vinda, Wanda, em nome de Jesus. Irmã Silvana também, já chegou aqui, já está conosco. Seja bem-vinda, Silvana, em nome de Jesus. Então, de pouquinho em pouquinho, vamos espalhar aí. A transmissão já está lá em curso. Vamos nos preparar para entregar o melhor ao Senhor. Depois de final de semana abençoado, final de semana em que nós tivemos um encontro regional online, nossa primeira experiência. Se não fosse tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, esse encontro iria ser realizado de maneira presencial na nossa igreja da Federação, em Salvador, mas não foi possível. Mas mesmo assim, nós entendemos no Senhor que precisávamos realizar esse tempo, ter esse tempo de celebração, de comunhão também, tá? De consolo sobre a vida dos outros, e foi uma bênção. Graças a Deus, tantas ministrações durante a noite, sexta-feira à noite, com a presença do pastor Rovanildo e também com a presença do pastor Márcio Leal na sexta, quanto também no sábado, com a presença do pastor Hidauro. Bênção da parte do Senhor ministrando sobre nós. E durante o sábado, ali à tarde, nós tivemos aí as plenárias das federações de homens, de mulheres e de jovens e adolescentes realizando um encontro só. E foi bênção. Quem participou só não foi melhor do que o presencial, estar junto, abraçando. Nós, enquanto nordestinos, gostamos muito, né? E o povo de Jequié também gosta muito desse toque, desse abraço. Mas não foi possível, e nós estamos crendo que, em nome de Jesus, em setembro, o encontro de setembro está agendado para em Iramaia, nós vamos clamar e esperar que, em nome de Jesus, possamos fazê-lo de modo presencial. Vamos chegando aí, gente. Espera que eu vou aqui e já volto.
Quem for chegando aí, vai dando aquela paz do Senhor para a gente também divulgar, pôr aqui na tela. Hoje Deus colocou em nosso coração o desejo de estar falando sobre amor, sobre dependência no amor. É importante que a gente esteja presente aí para ver o que é que Deus tem reservado para nós no que diz respeito a isso. Acho que dessa vez, inclusive, a gente não vai ter tanta dificuldade na transmissão. Da última vez, os irmãos não sabiam se a gente estava fazendo pela fanpage ou se nós estávamos fazendo pela página, pelo perfil, né, oficial da nossa comunidade. Como a gente agendou, a gente conseguiu disponibilizar o link e aí ficou mais fácil dos irmãos acessarem. Aí a gente estava antes fazendo isso por meio também do Instagram, só que, como está testando ainda aqui, essa plataforma ela não faz transmissão pelo Instagram, o Face ou o YouTube, né, que são as plataformas mais visíveis, e simultaneamente a gente não tem esse acesso porque é uma versão gratuita, né? Então, por conta disso, a gente só está transmitindo aqui pelo Face. Então, você que for chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vai dando ok, vai dando uma paz aí. Vai dando uma saudação santa. Já já nós vamos iniciar nossa celebração. O irmão Geraldo chegou aí também. Graça e paz, irmão Geraldo. Deus abençoe. Um abraço aí também da irmã Lúcia. Aproveitando aqui, e estou também encaminhando esse link para outros grupos. Irmã Lene, graça e paz. Deus abençoe. Pois bem, irmãos, vou pedir a vocês que, por favor, abram as suas Bíblias em Salmos. Pedir para que os amados abram no Salmo de número 133. Salmo de número 133.
No Salmo de número 133 está escrito o seguinte: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esse salmo esse que foi composto por Davi, esse salmo provavelmente Davi, quando o compôs, ele estava no alto do seu palácio, estava observando as pessoas de todas as tribos vindo para Jerusalém para adorar a Deus. E ele exclamou que aquilo era bom, era agradável. Ele fala que bom e agradável, como se ele estivesse falando a mesma palavra duas vezes. Como é bom, ou como é agradável. No sentido de reforçar aquela unidade que era vista, que era representada, àquela altura, milhares de pessoas, descendentes de um mesmo tronco, todos ali filhos de Jacó, mas são várias descendências que já haviam passado, mas mesmo assim se portando como se fosse ainda, como se estivesse fazendo parte do núcleo original dos filhos de Jacó, vivendo como se fossem verdadeiros irmãos. E eu entendo que nós, hoje, apesar de tudo isso que está passando ao nosso redor, todo o afastamento social que nós estamos vivendo, nós estamos sendo desafiados e acho, irmãos, que estamos sendo aprovados no que diz respeito a isso, a esse amor, a esse apoio, a essa compaixão, a viver como se nós estivéssemos no mesmo espaço, como se nós estivéssemos vivendo na mesma casa, na mesma sala, vivendo como se nós, de fato, fôssemos irmãos de sangue. A gente até faz uma analogia, na verdade nós somos irmãos de sangue, no nosso corpo, na nossa vida espiritual, corre o sangue de Cristo Jesus, e é Ele que nos une, é Ele que nos faz é Ele que nos faz viver enquanto família e família de Deus. E eu espero que esse seja o sentimento do seu coração. É verdade que faz falta o abraço, faz falta o olhar no olho de perto, porque por meio de algumas ferramentas que nós temos utilizado, a gente tem até conseguido ver os irmãos por meio da telinha, mas nunca é igual. Há alguns dias atrás, a gente teve a oportunidade de dar, presentear as mães com uma pequena lembrancinha também. Aquilo foi tão bom, presencialmente, nós estarmos juntos, e apesar de não poder ter muito contato, mas ver, ouvir a voz de pertinho, e perceber que, apesar do tempo ter passado, desde o fechamento das atividades, no dia 17 de março, até a segunda semana do mês de maio, que foi a ocasião em que nós distribuímos ali a lembrancinha, ver a alegria das irmãs, principalmente, quando estiveram ali recebendo esses mimos, acho que mais do que receber os mimos, foi aquela presença, aquele ato nosso, nós ali representávamos a igreja, a nossa comunidade aqui, a IEC de Jequié, levando aquele pequeno mimo ali para as irmãs, e foi bom demais. E eu entendo, irmãos, que essa comunhão ela não cessou por conta dessa pandemia. E esse, na verdade, é o nosso desafio. É manter a unidade, é manter o amor, manter a intercessão de um para com os outros nesse período. Então, queira viver essa comunhão, queira viver esse amor, queira ser um intercessor, uma intercessora do Senhor durante esse período, orando pelos nossos amados irmãos, cada um vivendo esse tempo de isolamento, cada um passando por suas dificuldades durante esse período, alguns, inclusive, com a maneira, assim, aos nossos olhos, um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, e eu creio que, apesar disso tudo, cada um de nós, eu particularmente, eu tenho sentido, sim, esse apoio, esse carinho e esse amparo da parte dos amados irmãos, das amadas irmãs. Vamos começar conversando com o Senhor? Já fizemos a leitura do texto bíblico, vamos orar, pedir a Ele que esteja abençoando as nossas mentes, abençoando os nossos corações, para que a gente possa compreender, primeiro, que a gente não está assistindo a nada aqui, nós estamos participando, realizando um culto de adoração, de celebração
ao nosso Deus, né? E para que tudo aquilo que vai acontecer aqui, da nossa parte, possa subir como um cheiro suave até as narinas do Senhor. Então, vamos conversar com o nosso Pai. Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nessa noite para te celebrar, te honrar, te bendizer, colocar o seu nome acima de todo nome. Obrigado por cada um dos amados irmãos e irmãs que já estão aqui presentes, participando, Deus, dessa celebração. Peço que o Senhor também logo mais possa estar trazendo mais pessoas para estar agradecendo e engrandecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor é. Que o Senhor possa receber as nossas orações, o louvor, que o Senhor possa ministrar a sua palavra aos nossos corações e deixá-la gravada nas nossas mentes, nos nossos corações, para que possamos pôr em prática durante todos os dias da nossa vida. Muito obrigado. Dessa forma, eu te oro grato. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar declarando, então, essa verdade sobre as nossas vidas, como é bom, como é agradável ver os irmãos em unidade, em comunhão. Apesar da distância, nós não deixamos de nos importar uns com os outros. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o raio desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo no tesouro, Deus, amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão e pão. O raio desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão e pão. Encontrar em Cristo um bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão e pão. Alegria, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, e pão. Alegria, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão e pão. Seu amor não esfrie durante esse período, que você não deixe de se importar com aquele que é servo do Senhor junto contigo na seara, na obra dele. Você não deixe de se importar com aquele que está ao seu lado. Que você seja um intercessor ou intercessora dos nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Que você possa rogar que esse amado irmão e irmã, ele possa entender que Deus é o nosso refúgio, é o nosso abrigo, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Vamos cantar isso nesse momento? Deus é o meu, Deus é o seu, Deus é o nosso refúgio.
Deus, Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar, nenhum mal a me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará, nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Pela fé, levante a sua mão em direção a alguma região da sua casa, como se você estivesse abençoando algum irmão que mora ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste de você, e declara: Deus é o teu refúgio, Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Creia, meu irmão, o Senhor é a porção da tua herança, aquele que sustenta a tua sorte. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar, nenhum mal vai te ameaçar, nenhuma praga em tua tenda chegará, nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Estás firmado na rocha que nunca se abalará. O teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Volte a declarar: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar, nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará, nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Estás firmado, meu irmão? Estás firmado na rocha que nunca se abalará. O teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Ele é o nosso refúgio, Ele cuida de nós, Ele não nos abandona, Ele cuida do nosso amado irmão, da nossa amada irmã. Por isso é importante manter a nossa intercessão, manter o nosso elo de amor, manter a nossa empatia para com aquilo que o nosso amado irmão e a nossa irmã está sentindo. Deixa eu ver aqui quem foi que já chegou aqui na nossa transmissão, quem já deu um alô. Vi aqui que a irmã Mari Neide apareceu. Seja bem-vinda, irmã Neide, irmão Almir, Deus os abençoe. Alan também chegou aqui. Cheguei, né, Alan, André, irmã Nem. Sejam bem-vindos também. Seu Beto, né, deve estar assistindo também aí a transmissão. Em nome de Jesus.
é o pastor Enilson, que está também aqui conosco. Coisa boa, seja bem-vindo, pastor Enilson, em nome de Jesus. Eu acho que essa pessoinha aqui de nome esquisito, né, que não quer se identificar, eu acho que é Sinara. Eu tenho quase certeza que é ela, imagino que ela, a Cíntia e a irmã Área também estejam aí conosco. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nesse momento, eu vou pedir para o Wendy vir aqui, eu vou pegar a Alice, que a Alice está ali no colinho de Wendy, para que ela possa estar intercedendo, e eu vou pedir que justamente ela esteja intercedendo por nós, enquanto igreja evangélica congregacional aqui de Jequié, para que o Senhor possa continuar nos fortalecendo, para que a gente consiga perceber o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, para que a nossa unidade, para que a nossa comunhão permaneça firme também, apesar dessa imposição por motivo de saúde que está sendo colocada diante de nós, que a gente não se esqueça, né, desse amor, desse cuidado, desse carinho que a gente precisa sentir de um para com os outros. Eu fiz um apelo desde o início da pandemia, os irmãos devem lembrar. Apesar da distância, não deixe de ter um contato. Hoje a gente tem o Zap, né? Eu gosto do Zap, mas eu acho que uma ligação, ela parece surtir um pouquinho mais de efeito, parece dar um pouco mais de personalidade, né? Então, mas não tem problema, se a vergonha não permite que você faça a ligação, que você mande um Zap, né, para os irmãos, você tem lá a lista dos nossos amados irmãos no nosso grupo, vai lá, manda, né, a cada dia, manda 5 mensagens, se quiser mandar uma mensagem para todo mundo, dar um olá, dizer que está intercedendo, algumas pessoas, inclusive, de fora da nossa comunidade, de vez em quando entra em contato, pastor, nós estamos orando por vocês, estamos orando pela família, estamos orando pela igreja, pela cidade de Jequié. Isso é muito bom, irmãos, é saber que apesar de toda a discussão filosófica, né, se isso que nós estamos fazendo é um culto ou não, se aquilo que nós estamos fazendo por meio das mídias é um pastoreio, se nós conseguimos ser igreja ou não, eu tenho sentido que sim, nós permanecemos sendo igreja, permanecemos assistindo uns aos outros, apesar da limitação que nos foi imposta, a gente consegue sentir esse cuidado, esse amor, esse carinho, e por isso eu vou pedir para a Wendy, para que ela esteja orando por nós, para que nós também possamos cumprir com o nosso papel, seja aqui, enquanto irmãos em Cristo Jesus, cumprir com o nosso papel dentro da cidade de Jequié também, e até fora da cidade, né? Você pode estar sendo instrumento do Senhor justamente para mandar uma mensagem, mandar as nossas celebrações também para outras pessoas, para que elas possam também receber a ministração da palavra do Senhor, para que Deus nos oriente. Nós queremos crer que nós estamos chegando a um período de flexibilização desse isolamento social e seremos desafiados até o momento em que a flexibilização seja total, em como é que nós vamos proceder no ser igreja, em trabalhar com aqueles que vão continuar tendo um certo pavor, um certo pânico para estar saindo das suas casas, como é que nós vamos precisar assistir, e nós temos que rogar a Deus que nos ajude nesse sentido. Então, aguardo um pouquinho aqui que a irmã Wendy vai estar intercedendo por nós. Você olha para a Luizinha que está no monitor. Pai, queridos, louvado seja Deus. A irmã Alice pegou no sono antes do horário do culto. E aí acordou abusando um pouquinho, mas já coloquei ela para dormir de novo. Então, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está lá no Salmo 103, que, por sinal, é uma das mensagens da nossa devocional hoje, do nosso relógio de oração, que diz assim, 103, Salmo 103, verso 3, que diz assim, Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades e quem sara todas as suas enfermidades, né? A Bíblia diz, é Ele que perdoa as nossas iniquidades e sara as nossas feridas. Não diz que Ele sarou
não diz que ele vai sarar, diz que ele quem sara e é ele quem perdoa. Então, é continuamente, Deus é o mesmo, ele não vai mudar. Então, todas as vezes que a gente pensar, se preocupar com essa situação, a gente lembre de Deus que a gente serve, que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Então, vamos orar? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor, nosso Deus, é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, todo-poderoso. Tu és a nossa esperança, Senhor. Por isso nós confiamos e descansamos em Ti. Por isso, ó Deus, nós estamos debaixo das Suas asas, sabendo que o Senhor cuida de nós, que o Senhor zela para cumprir a Tua palavra. E a Tua palavra nos diz que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, sabemos que não estamos sós, porque Tu estás conosco. E é isso que nos fortalece, Senhor, é isso que nos mantém firmes, saber que a Sua doce presença está em nosso meio. Bendito seja o Seu nome, Pai. Eu coloco diante do Senhor a nossa igreja, a Igreja Evangélica Congregacional de Jequié. Eu desde já te agradeço por quem somos. Obrigado porque nós somos um povo alegre, um povo que gosta de estar juntos, um povo que se preocupa um com os outros. Temos sim, Senhor, nossas dificuldades, nossas debilidades, que nós somos humanos, mas cada dia que passa, Senhor, eu sinto que nós nos amamos e queremos estar perto. Por isso eu te peço, Senhor, que fortalece a vida de cada um dos seus amados. Oh Deus, eu não sei as dificuldades, mas o Senhor sabe. Por isso eu te peço que visita cada família representada, Senhor, nessa noite, suprindo cada uma das necessidades, Pai. Ó Deus, Tu és um Deus de bondade, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, e nós confiamos em Ti. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa igreja cumpra o nosso papel nesta cidade, Pai. Que possamos estar aptos a socorrer o aflito e o oprimido. Que tenhamos sempre, Senhor, uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Para que os nossos vizinhos, Senhor, olhem para nós e vejam em nós um apoio, um socorro. Que possamos, ó Deus, ser reconhecidos nessa cidade como pessoas que Te conhecem, como pessoas que Te servem. Abençoa os oficiais da nossa igreja. Desde eu te agradeço, Senhor, pela vida do presbítero Hamilton, da diaconisa Silvana, da irmã Áurea, da irmã Wanda, do irmão Geraldo, Pai. Obrigado, são servos Teus. Obrigado por todos esses anos que eles militam e se dedicam na Tua casa, Senhor, na Tua causa. Ontem que foi o dia, Senhor, que foi comemorado o Dia dos Oficiais. Eu quero Te agradecer e Te pedir que nada lhes falte. Abençoa a mocidade, Senhor. Abençoa nossas crianças, Pai. Nos ajuda, Deus, para quando tudo isso passar, a gente aprenda a viver novamente, né? Quando essa pandemia passar, nós sabemos que precisaremos reaprender muitas coisas. Nos ensina, Pai, porque nós não sabemos o que será, mas Tu sabes. Então, ó Deus, eu Te peço, por Suas misericórdias, que nos prepara para o que há de vir. Continua fortalecendo as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Eu vou pedir para o pastor Diógenes cantar uma música que tem tudo a ver com o que a gente está passando nesse tempo, que é Cuida de Mim. E se você conhece, certamente, né? Porque é tão conhecida, você possa aclamar o Senhor, fazer essa oração em forma de canção. Cuida de mim, Senhor, sou tão fraco e tão pequeno. Me ensina a me ouvir e fazer a Tua vontade. Cuida de mim, Senhor, eu preciso do Teu toque. Não te esconda de mim, Senhor, a minha alma anseia pela Tua presença. Leva-me às águas tranquilas
tranquilas, conduz meus passos verdejantes. Contigo estarei por toda eternidade. Cuida de mim. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve meu grito chamando por ti. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve meu grito chamando por ti. Oh, Jesus, cuida, Senhor, de cada um de nós. Nos livra do mal, Senhor. Como o Senhor tem nos livrado continuamente, a cada dia. Sabemos que somos debaixo das tuas asas, da sua sombra protetora, Pai. Oh, tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Leva-me às águas tranquilas, conduz nos passos verdejantes. Contigo estarei por toda eternidade. Cuida de mim. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve meu grito chamando por ti. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve meu grito chamando por ti, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve meu grito chamando por ti, Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome. Deus abençoe, irmãos. A irmã Wendy já fez a citação aqui, e eu quero mais uma vez, então, parabenizar o nosso corpo de oficiais, estejam eles em atividade ou não, pelo seu dia, esse sábado agora que passou, um dia que na nossa denominação é dedicado aos oficiais. Então, mais uma vez, parabéns ao presbítero Hamilton, diaconisa Silvana, diaconisa Áurea, diácono Geraldo, diaconisa Wanda, pelos serviços prestados a nós, por todo o apoio que os irmãos têm dado aí durante toda a história da nossa comunidade. Por vezes, a gente ficou até aqui, né, os amados irmãos ficaram sem um líder da denominação à frente, e é justamente a figura dos oficiais que cuida não somente das ausências, né, mas em todo o tempo ali, como auxiliares da obra, auxiliares da igreja, auxiliares do pastor, está ajudando a gente a estar pastoreando esse rebanho, e eu fico muito grato pela vida de cada um de vocês, na minha vida, e tenho certeza na vida dos amados irmãos aqui da nossa amada comunidade. Então, muito obrigado pela presença de vocês, pela disponibilidade de vocês, e a minha oração é que Deus continue fortalecendo a cada um para continuar trabalhando na seara, para continuar trabalhando na obra com esse dom que o Senhor permitiu que cada um de vocês estivesse realizando. Deixa eu ver se mais gente chegou aqui na nossa transmissão.
Deixa eu ver aqui. O pastor Enilson, ele deu um alô aqui e disse que estava indo ministrar ali junto com o pastor Marcelo lá na Igreja Evangélica Congregacional em Macapá, mas registrou a sua presença aqui conosco. A irmã Áurea também, né, apareceu aqui, dando um amém, dando a paz também. Bênção da parte do Senhor. Então é isso, amados. Eu quero pedir a vocês que, por favor, nesse momento, abram as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo João. 1 João, capítulo de número 4. 1 João, capítulo 4, versos 7 e 8. Primeira João, capítulo 4, versículos de número 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor traz aos nossos corações nessa noite. Nós já louvamos a Ti por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz. Levantamos a nossa voz em clamor também àquele que pode responder aos anseios do nosso coração. E nesse momento também teremos a ministração da palavra. Tu sabes da minha limitação, que o seu poder possa se mostrar excelente nesse vaso de barro que sou eu. E que cada um dos seus amados irmãos, dos nossos amados irmãos, possa ouvir a palavra, possa gravar nos seus corações e pôr em prática durante todos os dias da sua vida. Dessa forma eu te oro grato, em nome de Jesus. Amém. Amados, uma grande preocupação que tem nos atingido durante esses dias não deixa de ser a questão financeira. É sabido de todos os amados irmãos que, desde o dia 17 de março, oficialmente, a cidade começou a ser sistematicamente fechada. Primeiro as escolas, as faculdades, e depois bares, casas de espetáculo, aos poucos também a feira, o comércio em geral, até que ficasse em funcionamento só aqueles itens, aquelas lojas, aqueles empreendimentos são tidos como essenciais. Então, são quase 3 meses em que a cidade, financeiramente, ela está parada. E claro que isso gera preocupação no coração de qualquer pessoa, seja ele um grande, um pequeno, um médio empresário, alguém que seja autônomo, afinal, de uma hora para outra, sem nenhum tipo de preparação, nós somos obrigados a parar de realizar o serviço que faz com que a gente possa ter o sustento da nossa casa. E por conta disso, não são poucas as pessoas que têm tido dificuldade, têm passado dificuldade. Algumas empresas têm tentado fazer alguns remanejamentos para que os funcionários não venham a ser demitidos, e aí pagando uma parte do salário. Tem outros que deram férias coletivas. Há alguns que, depois de tentar fazer tudo, infelizmente, fecharam as portas, demitiram funcionários. E a notícia que a gente tem na cidade, claro, é que tem muita gente passando dificuldade, muita gente passando necessidade. Algumas entidades filantrópicas, inclusive, se juntaram para estar juntando itens da cesta básica, para que pudessem ser distribuídos também, para minimizar a situação.
mas a verdade é que tudo isso deixa a gente preocupado, de tal forma que há, inclusive, toda uma discussão entre sai para trabalhar, libera para trabalhar, fica em casa, num país como o nosso, país em desenvolvimento, país de terceiro mundo, como era uma categorização nossa no que diz respeito ao Brasil. Essa pandemia ela está deixando marcas muito difíceis de serem superadas de todas as formas, não somente na área da família, como também nessa área financeira. Agora, o desafio que o Senhor colocou no meu coração para fazer aos amados nessa noite, é um desafio que está sendo feito para mim, é de ter também o amor com preocupação. Tão intensa quanto a preocupação com a economia da nossa cidade, com a minha situação financeira, deveria também ser a nossa preocupação com a ministração do amor. Tanta ou maior, inclusive, do que a minha preocupação com a parte financeira, porque eu creio que esse será um dos grandes desafios que nós teremos aí após esse período, durante esse período, quando houver a flexibilização, e como ser igreja, e como ministrar paz, como mostrar que tem empatia, que sabe qual é a dor que o outro está sofrendo, como é que a gente vai ministrar amor. Mas será que a gente vai ter condição? Será que nós seremos capazes? Será que nós seremos capazes nesse cenário egoísta, nesse cenário que cada um está pensando farinha pouca, meu pirão primeiro, né? É um ditado que nós temos aqui na região Nordeste. Será que será possível ministrar essa preocupação, ter essa empatia, pensar no outro como o Senhor deseja? Eu creio que sim, que há essa possibilidade, principalmente para aqueles que levam o nome de Cristo Jesus no seu coração. E como tema dessa mensagem, nós teremos: tudo vai depender do amor. Se há amor no seu coração, se você está disposto a ministrar amor no seu coração, eu tenho certeza que você será capaz de cumprir com o propósito que Deus deseja para nós, já durante essa pandemia, inclusive quando ela passar também. Mas será que qualquer pessoa pode fazer isso? Porque tem algumas pessoas que a gente até consegue enxergar, né? Essa amabilidade, esse jeito hospitaleiro de ser. São pessoas que parece que, se for o caso, se você pedir a roupa que ela está vestida no corpo, ela é capaz de tirar essa roupa e entregar. Mas será que isso é para todo mundo? Será que todas as pessoas? Será que todos dentro da igreja do Senhor conseguem fazer isso? Será que alguém que até hoje for um pouco mais reticente no que diz respeito a dividir, a amar, a servir ao outro, pode fazer isso? Eu tenho certeza que sim. E o exemplo que eu vou trazer hoje de alguém que pensava em si e não queria muito saber do que o outro pensava, vai mostrar que é possível, que qualquer pessoa é capaz de demonstrar amor, de demonstrar empatia, de servir ao outro, desde que tenha Deus no seu coração. E essa pessoa que eu queria mostrar para vocês é justamente a figura do próprio apóstolo João. Esse que compôs o Evangelho de João, compôs as 3 cartas, 1ª, 2ª, 3ª João, compôs, por meio do Espírito Santo de Deus, também a Revelação, o livro de Apocalipse. Talvez vocês pensem nele como uma pessoa cheia de amor. Se você fazer a leitura do livro de 1 João, você vai ver ele cheio de frases, de expressões carinhosas, irmãos, filhinhos, amados. E aí, no primeiro momento, você vai pensar, olha, esse era um camarada muito amoroso, né? Aquele que recostou a cabeça ali no peito de Jesus, no momento da ceia. Assim, era uma pessoa formidável, deveria ser uma pessoa muito amável. Mas o que a gente percebe com a leitura um pouco mais atenta dos evangelhos é que João não era uma pessoa fácil, não. João era uma pessoa problemática, João era uma pessoa que pensava em si, uma pessoa egoísta, mas Deus fez a obra. Se Deus fez a obra em João, ele pode fazer a obra em qualquer um de nós. A gente pode perceber isso, por exemplo, desde o momento em que Jesus o chamou para fazer parte do seu círculo, daquele círculo principal, daquele círculo íntimo de discípulos. Lá em Marcos, no capítulo de número 3, a gente vai ver esse chamado de Jesus para os discípulos.
E no versículo de número 17, está falando justamente sobre o chamado, tanto de Tiago, seu irmão, quanto o chamado do próprio João. Então, em Marcos, no capítulo 3, no versículo de número 17, está escrito o seguinte: Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Como é que o trovão faz, irmãos? O trovão faz zoada. O trovão, por vezes, até causa medo em algumas pessoas. Tem gente que se esconde, né? Quando ouve o trovão e sai cobrindo coisa, né? Dentro de casa, inclusive, para que não tenha nenhum problema. Isso era uma antiga crença, né? Eu lembro que quando trovejava, minha mãe pedia: cobre espelho, cobre televisão, desliga tudo aí, porque está trovejando, para não ter problema, né? Mas, assim como tem muita gente que corre do trovão, né, não quer nem saber, se esconde, assim são com aquelas pessoas que parece que são filhas do trovão, pessoas problemáticas, pessoas que explodem por qualquer coisa, pessoas que criam problema nas mínimas coisas. Você faz um acordo e parece que vai dar tudo bem, que vai correr tudo certo, e de uma hora para outra aquela pessoa explode, diz que não vai cumprir nada, que não concorda com nada. Enfim, são pessoas que causam muito barulho, que mostram claramente que estão ali pensando no seu bem-estar, pensando em si mesmas. E é interessante que Jesus, ele não escolhe pessoas que, no nosso olhar, seriam as pessoas mais qualificadas, né? Seriam as pessoas mais tratáveis, pessoas mais submissas, mas ele resolve escolher pessoas como Tiago, né, e como João, filhos do trovão, barulhentos, problemáticos para o seu ministério. Mas havia propósito em tudo aquilo que o Senhor ia fazer. Então, mesmo você sendo uma pessoa problemática, sendo uma pessoa que os outros acham problemático, pode ter certeza que Deus tem obra na sua vida, Deus tem propósito na sua vida, e você pode ser, sim, alguém que Deus vai usar para levar amor, levar graça, levar perdão a outras pessoas. João não ficou só na nomenclatura, né? O Senhor apelidou, na hora do chamado, vocês, filhos de Zebedeu, serão conhecidos como Boanerges, como filhos do trovão. Não foi só isso. Esses camaradas deram trabalho para Jesus no seu ministério. Aliás, em uma determinada ocasião, ele quase desfez com o ministério de Jesus. Lá em Marcos, no capítulo 10, a gente vai ver que os dois estavam pensando no reino que o Senhor Jesus teria. E nessa visão de reino, para eles uma visão natural, talvez ele fosse aquele que ia libertar os judeus do jugo de Roma. Então, claro, eles queriam posições privilegiadas no reino de Jesus. E aí, a partir do versículo de número 35 de Marcos 10, nós lemos o seguinte: então se aproximaram dele quem? Tiago e João, filhos de Zebedeu. Se aproximaram deles, então, os filhos do trovão, dizendo: mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: o que querem que eu lhes faça? E eles responderam: permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Em outras porções bíblicas, vai informar que foi até a mãe deles que, de alguma forma, empurrou, né, o Tiago e o João para que eles estivessem fazendo esse pedido diante de Jesus. Então, o que eles queriam? Eles queriam ser os maiorais. Aquele que ia se sentar à esquerda e à direita seriam os conselheiros principais, os ministros principais. E os textos vão dizer que aquilo, inclusive, causou uma grande briga, uma grande celeuma entre os discípulos, de tal forma que o Senhor Jesus disse: no meu reino é diferente que as coisas funcionam. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Quem quiser ser o maior no reino dos céus, seja aquele que venha servir, dando uma grande lição do que significava ser o maioral no reino dos céus. E existem pessoas também que são assim, né? São promotoras de intriga. Não podem ver as coisas em paz. Se for para causar intriga, seja na área da política, seja na área do futebol, de qualquer outro tipo de gosto, ela está vendo paz, está tudo muito quieto, está tudo muito calmo. Vamos causar uma polêmica aqui. São pessoas extremamente
polêmicas, né, e que, por vezes, sim, podem tentar acabar com a paz daqueles que estão ali ao redor delas. Esses eram Tiago e João, mas Deus tinha um propósito na vida deles, apesar de serem pessoas que quase desfizeram ali, aos nossos olhos, o ministério de Jesus, mas Jesus, com muita sabedoria, né, sobre dar a resposta certa àquele pedido. Ah, quem eram eles? Eles não pararam por aí, eles não pararam por aí no que diz respeito a semear essa contenda dentro do círculo íntimo de discípulos de Jesus. Eles também queriam mostrar que eles estavam ali crendo, né, que o Senhor poderia fazer tudo e qualquer coisa, e que eles também, como discípulos do Senhor, também poderiam fazer isso. E certa feita, quando o Senhor Jesus precisava descer para Jerusalém, ele passaria por Samaria, ele manda alguns emissários à frente para que fosse preparar uma pousada em Samaria para que ele pudesse ficar. É importante dizer aos irmãos que, para um judeu, isso era até impensável, porque por causa do conflito que havia entre judeus e samaritanos, a gente percebe isso claramente quando a gente faz a leitura de João, no capítulo de número 4, na conversa que Jesus tem com a mulher samaritana, ali é mostrado para a gente um pouco do preconceito que havia entre judeus e samaritanos, então não era necessário a Jesus fazer isso, ele pousar em Samaria para chegar em Jerusalém, ele poderia rodear, havia outras rotas para que ele fizesse isso, mas dentro da sua visão, dentro do seu planejamento, ele queria pousar, né, descansar em Samaria antes de chegar em Jerusalém. E quando os samaritanos perceberam que os emissários que foram mandados, que estavam ali a mando de um judeu, eles não permitiram que Jesus pousasse ali naquela localidade. E o que foi que Tiago e João fizeram? Agiram com amor, com graça, com perdão. Lá em Lucas, no capítulo de número 9, no versículo de número 54, a gente vai ver qual era a atitude que eles estavam doidos para realizar. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram a Jesus: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Em algumas versões fala para consumir esses incircuncisos. Então, o que Tiago e João tinham no coração também era ódio pelos samaritanos, que um dia já foram todos chamados de povo de Deus, mas a história separou esses caminhos. Cristo queria demonstrar que todos poderiam ser filhos de Deus diante do Pai, mas o que estava no coração de João e de Tiago naquele momento era ódio, que ele queria era descer fogo do céu para consumir aqueles incircuncisos, aqueles não-judeus. E o Senhor Jesus nos repreende, né? Vocês não sabem, parece que não sabem de que espírito é que eu sou. Então, perceba, João era alguém problemático, era alguém que estava ali para causar dissensão, para causar divisão, era alguém cheio de ódio no coração. Mas quando Tiago e João entraram em contato com o amor profundo de Cristo Jesus, eles tiveram as suas vidas transformadas. João se transformou nesse apóstolo conhecido como apóstolo discípulo do amor, e Tiago foi capaz de dar a sua vida também por amor a Cristo Jesus. Então, primeira lição que a gente já aprende: toda e qualquer pessoa é capaz de amar. Não importa quão difícil foi a construção da sua vida, não importa o que ela sente hoje, não importa os seus traumas, não importa quão difícil seja ela na situação atual, se ela encontrar-se com Cristo Jesus, se ela confessar a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, Deus pode retirar tudo aquilo que não presta do seu coração, começar a derramar amor, e por fim essa pessoa será capaz de amar. Então essa é a primeira lição. Toda e qualquer pessoa pode sim ministrar amor para o coração de outra, desde que ela seja uma pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu queria reler 1 João 4, no versículo de número 7, onde está escrito: Amados, amemo-nos uns aos outros,
porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Eu queria falar de pouco a pouco das partes desse versículo para que nós pudéssemos entender qual é a segunda lição que esse texto que nós estamos lendo passa para a gente hoje. Então, João começa falando, né? Amados. Essa palavra amadas, ela é repetida pelo menos 6 vezes nos 5 capítulos dessa primeira carta do apóstolo João. Palavras como filhinhos. Filhinhos é repetido aqui 8 vezes nessa carta. Essa palavra amados quer dizer queridos. Normalmente esse termo amados era usado para crianças, né? Para os pequeninos, para pessoas amigas também próximas e para companheiros cristãos. É comum, inclusive, a gente usar, né, esse termo no meio da igreja do Senhor. Amado irmão, amada irmã, amados, queridos, é algo que está dentro do vocabulário dos crentes. E isso demonstra que, de fato, houve uma mudança no coração de João, de alguém que queria lançar fogo dos céus sobre a vida de pessoas, para alguém que agora estava disposto a chamar os seus leitores, independente do jeito de ser, independente do grau de conversão daqueles leitores, estava ali pronto a chamar de amados, de queridos, de amigos, de companheiros. E é dessa forma que nós devemos tratar aqueles que estão ao nosso redor. Esteja aquela pessoa servindo já a Cristo Jesus, independente ali do seu nível de conversão, ou pela fé, enxergando naquele que ainda não serve ao Senhor, alguém que pode sim entregar o coração a Deus e lá na frente ser chamado também de amado, ser chamado de filhinho. Então, passe a fazer isso, passe a chamar aquele que está ao seu redor de amado, passe a enxergar aquela pessoa que está ao seu redor como uma pessoa amada, querida, uma companheira, uma serva de Deus. Faça isso, porque se hoje você é um amado, uma amada do Senhor, é porque alguém enxergou essa possibilidade em você, sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus, levou a palavra a você, hoje você entregou o seu coração a Cristo Jesus, e hoje você é um amado, uma amada de Deus. Então, por que também não chamar o outro de amado, de amada do Senhor? Seja esse amado e amada, e leve essa expressão também para aqueles que estão ao nosso redor. Se João está chamando os seus leitores de amados, e se essa palavra chegou para nós, é porque nós também somos os amados, os queridos, os amigos do Senhor Jesus. Então, se você é assim, sinta-se abraçado pelo Senhor e queira passar esse abraço também para outras pessoas. Pois bem, ele começa dizendo amados, e aí diz amemos. Quando João ele diz amemos aqui nesse texto, ele não fala como uma ordem. Aqui João utiliza o verbo amar aqui como se fosse um conselho. Um conselho que está disponível para quem é servo de Deus. E esse servo de Deus, então, ele deve escolher se ele ama ou se ele não vai amar aquele que está ali ao seu redor. Porém, se ele decidir amar, ele precisa amar de maneira contínua. Quem de fato tem liberdade para tomar decisões e para tomar as melhores decisões são os amados, são os queridos, são os servos de Deus, que agora são direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que quando você ouve uma palavra como essa, né, um conselho como esse, você que é direcionado pelo Espírito Santo, você que tem o Espírito Santo morando na sua vida, você não vai fechar o seu coração para isso. Mas você vai abrir o seu coração para que o Senhor venha trabalhar de tal forma que você consiga pôr em prática. E pôr em prática durante todos os dias da nossa vida. A ideia aqui desse amor não é um amor que depende do que você vai receber do outro lado, do tanto de amor que você vai receber do outro lado. Não, você foi chamado para amar, para demonstrar esse amor, para demonstrar essa empatia, para demonstrar esse cuidado, para chorar com aquele que está chorando, para se alegrar com aquele que está alegre, para auxiliar aquele que está passando necessidade. Você decide se quer ou se não quer, mas se você quiser, e eu tenho certeza que se você tem Cristo no seu coração, você vai querer, você vai então demonstrar esse amor de maneira contínua.
E esse amor, de maneira contínua, ele é facilitado quando isso acontece de maneira mútua, porque a expressão aí é para que nós amemos uns aos outros. E qual é a ideia aqui? É que quando eu te amo e quando você me ama, isso faz com que a nossa relação cresça de tal forma que eu vou querer te amar mais. E aí, quando eu te amo mais, você me ama mais, e isso vai criando um excelente círculo vicioso de amor. Então, a Bíblia está recheada de mandamentos recíprocos. O amar uns aos outros, o assistir uns aos outros, cuidar uns dos outros, chorar uns com os outros, nos alegrar uns com os outros. Mas isso só será possível se nós decidirmos amar. O mal só chama mais mal. A vingança só vai chamar mais vingança. Até um tempo atrás, se eu não estou enganado, na cidade do Catolé do Rocha, há alguns anos ou décadas atrás, havia uma guerra muito grande naquela cidade de pessoas que tentavam vingar os seus parentes, e aquilo criava um péssimo círculo vicioso, porque um queria vingar e matou o pai, matou o filho, e eu vou matar o fulano de tal, você matou um, eu vou matar dois da sua família, e aquilo aconteceu de maneira doida, até que em um determinado momento, uma daquelas pessoas entregou o seu coração para Deus, e por meio daquela entrega, aquele círculo vicioso de vingança, ele foi quebrado de tal forma, né, que o Evangelho de Deus, ele passou a ser muito mais propagado, muito mais conhecido do que a vingança ali naquela cidade. Com amor acontece a mesma coisa. Quando nós expressamos amor, cuidado, carinho com aquele que está ao nosso lado, isso vai chegar até mim, eu vou ter vontade de fazer mais, e você vai ter vontade de fazer mais, e nós vamos querer atingir outras pessoas, e por isso que é importante seguir esse conselho e demonstrar isso de uns para com os outros. Por quê? Porque o amor, aqui está falando aqui sobre o amor aqui é estima, é afeição, é cuidado, ele vem de dentro de Deus. O amor, irmãos, não é algo que você pode tocar, não é como um substantivo, é um substantivo concreto, né? Daquilo que você vê e pega é substantivo concreto. O amor você demonstra por meio do Cristo que habita na sua vida, e isso vai pôr à existência ações que você pode ver, que você pode pegar. Então você vai começar a se importar, você vai começar a orar pela vida do outro, mas ao mesmo tempo que você ora pela vida do outro, você vai se colocar à disposição também para assistir essa pessoa. Se aquela pessoa pede oração para que algo financeiro aconteça na sua vida, você vai passar a olhar como é que eu posso ajudar financeiramente essa pessoa. Se ela tem uma aflição, se ela não está sabendo tomar uma decisão, você não vai apenas orar por aquela decisão, mas vai se colocar à disposição para quem sabe ser ali um servo do Senhor, a dar uma palavra de sabedoria sobre a vida daquela pessoa, quem sabe ser utilizado também para levar aquela pessoa no médico, enfim. O amor acaba se tornando também algo concreto a partir do momento que você se coloca à disposição de Deus para isso. Por quê? Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para colocar esse mandamento em prática dado pelo Senhor e aqui aconselhado pelo apóstolo João. Porque aquele que ama, aquele que se propõe a amar, esse é o termo que está aqui, né? Aquele que decide amar porque tem Deus no seu coração, portanto, esse amor ele não deve ser por obrigação, não deve ser pensando naquilo que eu vou receber quando eu for amar. Ele demonstra que ele é nascido de Deus, ou seja, ele é gerado de dentro de Deus, do mesmo local de onde sai o amor. Somente quem ama é capaz de se enxergar como nascido de Deus. Todo esse livro aqui de 1 João é um livro de desafio, porque é um livro que nos leva a pôr em prática tudo aquilo que nós dizemos que somos. A gente vai ver alguns versículos aqui, 1 João, no capítulo 7, por exemplo, ele vai dizer, se porém andarmos na luz como ele está na luz,
mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se eu digo que ando na luz, eu devo, então, ter ações de pessoas que andam na luz, manter comunhão com meu amado irmão, amar a Deus acima de todas as coisas. Por meio disso, eu declaro que, de fato, eu sou nascido de Deus, eu sou gerado de dentro de Deus. Se eu sou gerado de dentro de Deus, eu sou capaz de, quando errar, confessar o meu pecado. É o que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não basta ter ciência de que todos os dias eu erro. Se eu errei, se eu cometi um ato que desagradou o coração do Senhor, eu, então, como servo de Deus, como alguém que foi nascido de novo, que nasceu do lugar da onde sai o amor das entranhas do próprio Deus, eu vou confessar os meus pecados para que o Senhor ele possa me perdoar. Em 1 João, capítulo 2, no versículo de número 3, está escrito: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Então, não é só dizer que eu sei de qual é salteado, quais são todos os livros da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, quantos capítulos, quantos versículos, não basta ter um cargo na igreja. Se eu, por acaso, conheço a Deus, eu preciso demonstrar que conheço a Deus por meio da prática, do guardar os seus mandamentos. Porque se de fato nós conhecemos a Deus, nós temos intimidade com Ele, nós compreendemos a Ele, nós queremos servir a Ele, nós queremos entendê-lo, nós queremos buscá-lo para pôr em prática cada um dos seus ensinamentos na minha vida e com amor também demonstrar isso na vida de outras pessoas. Então, qual é a lição que nós aprendemos por meio desse desse versículo de número 7 de 1 João, capítulo 3? É que nós, enquanto crentes no Senhor, nós somos chamados para amar de maneira contínua e crescente o nosso próximo, independente de quem seja o nosso próximo, porque assim como o amor vem de Deus, nós também seremos reconhecidos como gerados de Deus e que temos intimidade com Ele, se por acaso nós amarmos. Então, ame contínua e crescentemente o seu próximo. Mesmo que o seu próximo esteja mais próximo do João, antes de entregar o seu coração a Deus, do que desse João que chama todo mundo de filhinhos, de amados, de irmãos. Ame. Porque se você ama, significa que, de fato, você foi gerado de Deus. A terceira lição que nós vamos aprender nessa noite está aqui no versículo de número 8 de 1 João 4. Está escrito o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Lembra que João lhe deu um conselho para que nós pudéssemos amar uns aos outros. Você deveria escolher se você ama ou se você não ama o Senhor. Desculpe, irmão. Estou um pouquinho gripado aqui. Se você decide amar, significa que você foi gerado de Deus, e as pessoas vão te conhecer como gerada de Deus. Mas é aquele que decide, aquele que diz até que serve ao Senhor, mas decide não amar. Aquele que não ama, aquele que não se propõe a amar continuamente, ou aqueles que não amam, seja por obrigação, né, ou eles não amam porque eles não recebem nada em troca, ou porque não têm certeza que vão receber algo em troca. Sabe aquela história da criancinha? Ou até de alguns adultos, né, quando vão dar um presente para alguém, e aí ficam aguardando, né? Não, estou dando esse presente aqui, mas eu tenho certeza, né? Quando chegar o meu aniversário, eu vou receber um presente igual ou melhor. E aí, quando chega o aniversário, aquela pessoa vai e recebe um presente daquele que foi presenteado menor, mais barato, até não recebeu o presente. O que essa criança vai fazer depois? Ela vai dizer o seguinte: ano que vem eu não vou dar presente nenhum. Ou ano que vem eu vou dar um presente do mesmo patamar. Eu me esforcei tanto, dei o melhor, mas acabou que eu não recebi o tanto que eu gostaria de ter recebido. Isso é característica daquele que não ama.
né, daquele que não se propõe a amar, ou porque ele não sabe amar, ou porque ele quando faz algum ato benevolente, ele faz um ato benevolente por obrigação. Existem, por exemplo, alguns famosos que fazem isso para obter mais fama, né? Faz parte da sua profissão, demonstrar que eles estão preocupados com a filantropia, estão preocupados com aquele que é mais carente. Então, ele faz questão, por exemplo, de chamar a imprensa quando vai fazer uma doação, né, para demonstrar que ele é alguém que se importa com os outros. E, normalmente, as pessoas que estão mais próximas, alguns funcionários que trabalham pertinho daquela pessoa, não costumam dar bom testemunho desses que fazem esse tipo de ajuda, demonstram amor por obrigação, né? Ou então, pessoas como essa, que eu acabei de citar aqui nesse exemplo, que só doam pensando em receber alguma coisa em troca. Isso é característica de quem não ama ou de quem decide não amar. E o que acontece com aquelas pessoas que decidem não amar? Essas pessoas, elas são tidas como pessoas que não conhecem a Deus. E quando o termo não conhece a Deus está sendo usado aqui, está falando de pessoas que nunca, em momento algum, conheceram ao Senhor. É aquela história da antíntese, né? da contraparte. Esse versículo é a contraparte do versículo anterior. No versículo anterior, nós vimos o que acontece com alguém que se dispõe a amar. Alguém que se dispõe a amar é alguém que é reconhecido como alguém que foi gerado de Deus, porque ele não ama simplesmente por obrigação, por tentar receber algo em troca, ele ama porque ele foi gerado do Senhor. O Senhor o amou primeiro, e como o Senhor derramou amor no seu coração, ele é capaz de amar. E agora nós temos a contraparte aqui, o que acontece com alguém que decide não amar a Deus, ou não demonstrar amor. Alguém que decide não demonstrar amor é alguém que não conhece a Deus. E naqueles mesmos versículos que eu citei para os irmãos anteriormente, nós temos as contrapartes. Por exemplo, eu citei 1 João, capítulo 1, versículo de número 7, quando fala que se nós andamos na luz, nós temos que ter comunhão uns com os outros. No versículo anterior, no versículo de número 6, está escrito: se nós dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não há, irmãos, como dizer que nós estamos na luz e mentir e andar nas trevas e ter atos que dizem respeito a pessoas que não conhecem ao Senhor. Eu posso ser um excelente religioso, eu posso ter os melhores cargos, eu posso ser uma pessoa com excelente retórica, mas eu não estou pondo em prática aquilo que eu digo que acredito. No versículo de número 8, aí em 1 João, no capítulo 7, nós temos a antíntese do versículo de número 9. Nós temos em 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. É o que nós temos vivido muito hoje em dia, nesse período de libertinagem, é um período de relativismo, período em que as pessoas erram, não confessam os seus erros e querem justificar os seus erros. E quando, por vezes, são confrontadas por meio de uma ministração, por meio de uma pregação em uma determinada comunidade, fogem daquela comunidade, vão para uma outra, dizendo, não, essa comunidade, essa igreja, ela não está me agradando, esse pastor aí está me perseguindo, eu vou procurar uma outra comunidade, porque foi uma pregação que não soou bem aos seus ouvidos. Uma pessoa que acha que não tem erro, que não tem pecado, por seguir uma determinada religião, ela já está salva. Misericórdia, nós erramos, e aí o dispositivo, nós não precisamos permanecer no erro, mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aí também, em 1 João capítulo 2, no versículo de número 4, está escrito: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. É uma antítese do versículo de número 3. Se eu conheço a Deus, eu guardo os mandamentos. Se eu digo que conheço a Deus e não guardo os mandamentos, eu sou um mentiroso. Em mim não há verdade. Então, se eu digo que conheço a Deus e eu não consigo amar, eu não demonstro esse amor, eu tenho que questionar se por acaso algum dia
esse amor chegou ao meu coração, se algum dia, de fato, eu entreguei o meu coração a Deus. Por quê? Porque não sou eu que estou dizendo isso. Ainda no versículo de número 8 de 1 João 4 está escrito, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é a essência do amor. É por conta do amor que Deus perdoa os nossos pecados, independente do pecado que a gente venha cometer. Por conta do amor que Deus entregou seu Filho, Cristo Jesus, para que ele pudesse morrer em favor das pessoas. É por conta desse amor que Deus deseja a salvação de todas as pessoas na face da terra. Amor, a essência de Deus. Se Deus assim amou a mim e a você, apesar de nós, por que nós vamos nos recusar a amar aqueles que estão ao nosso redor também, que porventura pensem diferente de nós, têm um time diferente, têm alguma ideologia política diferente, por vezes até irmãos de Cristo Jesus, mas eu não vou com a cara porque não tem a mesma idade que eu, porque não pensa teologicamente igual a mim, porque tem uma ideologia política diferente da minha. Irmãos, a gente tem visto uma guerra tão nojenta nas redes sociais. Rapaz, eu fico enojado. Sinceramente, eu só não abandonei uma dessas redes sociais, que no caso é o Facebook, porque a gente depende dele para estar prestando conta, divulgando um pouco do nosso trabalho aqui na nossa comunidade, porque senão, meus irmãos, eu tinha ido embora, porque é um fervor, é uma guerra ideológica, uma vontade de provar por meio de links, por meio de argumentos de que eu sou certo, que você está errado. Não sei. E muitas dessas pessoas nas comunidades, muitas dessas pessoas líderes evangélicos, será que amam ao Senhor? Será que o amor a Deus está acima do seu pensamento político, ideológico, nacionalista, seja lá de qual força for? Só a misericórdia de Deus. A terceira lição que nós aprendemos, então, nessa noite é que quem não se propõe a voluntariamente amar, provavelmente nunca conheceu a Deus, porque Deus é a essência do amor e Ele ama o tempo todo. Se nós formos chamados para sermos imitadores de Cristo Jesus, imitadores de Deus, nós precisamos também amar o tempo todo. Irmãos, vimos então nessa noite essas 3 lições por meio da vida do apóstolo João e desse trecho da sua primeira carta, no capítulo de número 4, nos versículos de número 7 a 8. A primeira lição que nós aprendemos é que toda e qualquer pessoa pode amar. Não importa se ela foi amada durante a sua vida ou se ela não foi amada, se ela teve exemplos de amor próximo a ela, se ela não teve exemplos de amor, se é uma pessoa que foi constituída com esse senso de amar, ou se ela não foi constituída, se Deus conseguiu trabalhar na vida de João e de todos os apóstolos para ensiná-los a amar e transformou a vida deles, ele é capaz de transformar toda e qualquer vida. A segunda lição que nós aprendemos nessa noite é que se nós somos servos de Deus, nós precisamos nos propor a amar. Porque se nós nos propusermos a amar, nós vamos demonstrar que, de fato, nós somos gerados de Deus, que nós somos servos dele, que nós nascemos de novo. Por outro lado, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama, ele deve questionar se algum dia entregou o seu coração ao Senhor, porque o amor é a essência de Deus, e se nós somos chamados para sermos imitadores de Deus, nós precisamos amá-lo e amar ao próximo como ele nos ama. E diante de tudo isso que nós ouvimos nessa noite, qual será a sua posição? Você vai amar ou você não vai amar? Você vai se colocar à disposição de Deus para cumprir com esse conselho que o apóstolo João deu? Ou vai dizer que esse negócio de amar não é para você? Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos e se sondasse. Talvez você tenha sido uma pessoa que já foi muito maltratada nessa vida.
alguém que só recebeu pedradas, alguém que até hoje recebe muitas palavras contrárias, alguém que não é tão amado assim, e Deus está te chamando para, apesar de tudo isso que está acontecendo ao seu redor, para amar. Mesmo não tendo sido amado durante a sua vida, se você entregar o seu coração a Deus, Ele vai derramar amor no seu coração e você vai poder amar. Mesmo sem receber amor nenhum de volta, você vai poder amar e contagiar com amor aqueles que estão ao seu redor, para quem sabe eles serem os novos amados e amadas de Deus, filhinhos e filhinhas de Deus, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E você que em algum momento até já amou, mas se decepcionou, seja com pessoas próximas a você, irmãos em Cristo Jesus, e disse, não, agora eu não quero mais saber disso não, agora eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar dos meus projetos. Aí não tem problema nenhum em você cuidar de você cuidar dos seus projetos, mas lembre-se que amar significa ser reconhecido como servo e serva do Senhor. Apesar de toda a decepção que você sofreu por ter amado e ter recebido uma pedrada de volta, você não deve parar de amar. Precisamos continuar amando, ministrando graça, perdão, alegria, com aqueles que estão ao nosso redor, esperando que até aquelas pessoas que nos prejudicaram em algum momento possam ser tocadas pelo Senhor. E por meio desse testemunho, por meio desse amor incondicional, quem sabe também entregar o seu coração a Deus. E você que já ama, você que apesar de tudo que está acontecendo ao seu redor, permanece amando, continue dessa forma. Continue demonstrando graça, amor para aqueles que estão ao seu redor. Não deixe que a poeira, não deixe que os banquetes do diabo, não deixe que as conversas de WhatsApp, que as mídias sociais desestimulem você. Deixa tudo isso para lá. Se liga para aquilo que Deus está ministrando ao seu coração. E apesar de tudo e de todos, permaneça amando como você ama hoje. Vamos orar? E a Deus que esteja colocando essa palavra no nosso coração e que possamos praticar durante todos os dias da nossa vida. Pai, muito obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe para nós nessa noite. O Senhor, Deus, por meio de toda essa carta do seu apóstolo João, essa primeira carta, nos desafia a pôr em prática aquilo que nós já conhecemos, a pôr em prática a obediência ao Senhor, a pôr em prática o demonstrar uma vida de salvo, e demonstrar a vida de salvo significa também amar. Tenha misericórdia de nós. Nós somos falhos, nós temos muito a aprender com o Senhor. E por vezes nessa caminhada, nós, ao invés de decidirmos amar, decidimos por vezes odiar, decidimos por vezes separar, decidimos por vezes sermos indiferentes. Tenha misericórdia, Senhor, de nós, nos ajuda em nome de Jesus. Apesar de quem somos, e apesar daqueles que estão ao nosso redor, seguir com o mesmo sentimento que há no seu coração. Então, nós queremos amar, nós queremos demonstrar amor, nós queremos perdoar, caso seja necessário perdoar também, em nome de Jesus. Nós queremos nos aproximar, nós queremos ajudar. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a atingirmos isso. Nós temos que agir de maneira diferente no mundo. O mundo hoje, mais do que nunca, é um mundo que está pensando em si, está pensando nos seus interesses, está pensando na sua economia, está pensando na sua única subsistência. Nos ajuda, Senhor, a pensar no outro, a pensar na dor do outro, a tentar fazer com que o outro se alegre, a ajudá-lo, Pai. Tal qual a sua igreja no primeiro século demonstrou isso claramente. Nós vimos isso em Atos, capítulo de número 2, Atos, capítulo de número 4. Nos ajuda a viver essa realidade também hoje. Mais do que nunca nós vamos precisar demonstrar esse amor. Que o Senhor nos fortaleça, para que dessa forma, então, nós possamos ser achados como gerados pelo Senhor e atrair outros para serem gerados pelo Senhor também. Muito obrigado. Dessa forma, eu te oro grato. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o desafio nosso. Decidir amar.
Nessa semana, se Deus tocar no seu coração, para ligar para alguém, liga para esse alguém, diga a essa pessoa que você o ama. Talvez até tenha sido uma pessoa que, em algum momento na sua vida, te prejudicou, te decepcionou. Liga para ela, manda uma mensagem, diz que está orando por ela. Ora, né, primeiro. E diz a essa pessoa que você está orando por ela, quem sabe o Senhor possa aí fazer essa amizade, ser uma pessoa que ainda não entregou o seu coração a Deus, quem sabe seja tocado por meio dessa sua disposição em amar, e dessa forma, então, possa entregar o seu coração a Deus. É tempo de tornar esse amor concreto por meio de ações. E eu espero que, no nome de Jesus, você possa pôr em prática isso já durante essa semana, assim que acabar essa transmissão, em nome de Jesus. Passar aqui, irmãos, para os nossos avisos. Em primeiro lugar, falar para os amados que nós, na próxima quarta-feira, nós estaremos reunidos mais uma vez para nós estarmos falando sobre santidade. É o que Deus colocou no nosso coração para estar ministrando aos amados irmãos nessas semanas. Nós vamos ver para a nossa terceira semana de ministração em cima de um livro do Sérgio e da Magali Leoto chamado Eu, Santo, Tá Difícil. A gente fez uma adaptação para trabalhar com toda a igreja e o nome do estudo é Eu, Santo, Por Que Não? E nós, então, já começamos a falar sobre aquilo que dificulta a santidade, falamos um pouco sobre o esfriamento da santidade nesses últimos dias, e nós queremos continuar a falar sobre ela também na próxima semana. Então, convoco você para estar aqui nesse canal também de comunicação na próxima quarta-feira, às 19h30. Na próxima sexta-feira, nós queremos fazer o nosso culto de oração. Nós fazemos esse culto de oração por meio de uma plataforma não pública, né, por meio de uma plataforma fechada, e nós queremos convocar você a estar presente. Por favor, participa conosco aí nesse momento de oração. Semana passada nós não tivemos porque acabamos de ter aí o nosso encontro regional, foi bênção da parte do Senhor, foi por uma justa razão, mas agora nós já retornamos aí às nossas atividades normais. Então, o nosso grupo de WhatsApp, nós vamos disponibilizar aí o link para que você possa participar desse culto de oração, e eu peço que você participe. Se quiser compartilhar também com outras pessoas, com outros irmãos, podem compartilhar para que nós possamos estar todos juntos participando aí desse tempo de intercessão. E no próximo domingo, então, nós estaremos reunidos mais uma vez às 19h, para nós estarmos louvando, bendizendo e adorando o nome do Senhor. Eu, irmãos, estou no coração com uma intenção. Qual é a intenção? É da gente, quem sabe, fazer aí o nosso aniversário, caso não haja disposição ainda nesse mês de nós fazermos de maneira presencial, nós queremos fazer esse aniversário de maneira virtual, né? Então, aniversário da nossa comunidade aqui em Jequié, nós queremos estar fazendo de alguma forma. E eu queria que os irmãos estivessem orando. Estou pensando aqui em algumas possibilidades, em algumas ideias, quem sabe haja, então, condições de nós realizarmos aí esse aniversário, né, com o nosso tema desse ano. Nesse caso, seria com preletores virtuais, claro, também. Então, esteja orando, né, caso isso seja confirmado no nosso coração, no último final de semana desse mês de junho, tanto no sábado como no domingo, nós podemos ter aí o nosso aniversário, ainda que seja de maneira online, de maneira virtual, nós provavelmente tenhamos aí essa celebração. Nós precisamos celebrar, nos alegrar diante do Senhor por Ele conceder mais um ano de evangelização contínua aqui na nossa cidade. Então, esteja orando para que, caso seja da vontade do Senhor, a gente consiga aí desenvolver uma dinâmica, fazer com que a igreja também possa participar. Essa ferramenta está aí disponível para que um número maior também dos nossos amados irmãos possam participar. A gente sabe que tem um pouquinho da questão da vergonha, né, por vezes, para
para estar participando de um momento como esse, fica, né, nas redes sociais aí para a posteridade, mas se Deus falar o seu coração para estar participando, já faço inclusive esse apelo para as nossas próximas celebrações, se Deus tocar no seu coração, pastor, pode me escalar aí para fazer uma oração, quem sabe também na sua casa há essa possibilidade também de você cantar uma canção, declamar uma poesia, é possível, a gente está fazendo o uso dessa ferramenta justamente por isso, porque há a possibilidade de nós compartilharmos aí esse período, esse tempo também de louvor e de adoração ao Senhor, a partir das nossas casas. Então, se Deus tocar no seu coração, fala com a gente, para a gente incluir também você na liturgia, tá bom? Vamos cantar a nossa oração noturna. Deixa eu pegar aqui a viola para a gente cantar. Eu não. Tive e acho que deixei em outro lugar. Finda-se esse dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Oh, Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Hoje com pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu pequenino, livra-me do mal, Jesus, eu alcanço o natural. Cada marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores, queiras confortar. Ao peitar estende tua mão, Senhor, manda o triste aflito, o consolador. Pelos pais e amigos, pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, e seguro sem perturbação. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite de celebração e de louvor.
nós rogamos, Pai, que tudo que nós fizemos aqui nessa noite tenha subido como um cheiro suave até as suas narinas, porque foi o nosso melhor. Senhor, tome cada um dos irmãos, cada um dos amados que estiveram aqui presentes nessa celebração online, a cada família que está aqui representada, que todos possam sentir a doce presença do Senhor, que possam ter uma excelente semana na sua presença, que possam ser direcionados pelo Senhor, guardados de todo mal e tenham a oportunidade de proclamar o seu reino para todos aqueles que estão ao redor de cada um. Dessa forma, nós estamos gratos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada parte do corpo de Cristo presente não somente nessa transmissão, mas em toda a face da terra, não somente agora, mas para todo sempre. Que todo o povo de Deus diga amém. Obrigado, irmãos, obrigado, irmãs, pela sua presença aqui nessa transmissão. Que Deus os abençoe poderosamente e fique à vontade aí nessa semana, precisando, nos ligue, fala conosco. Tem gente querendo aparecer aqui, ó. Olha aí, Sofia, uma cabeleira nova, tá vendo? Vou mostrar a Lili aqui. Lili. Vem cá, Lili. Para o pessoal te ver. Ó. Ó. Ali. Olha, Lili. Ó. Aê! Tá vendo, Lili? Olha, Lili. Dê tchau, ó. Dê tchau, Lili. Olha, Lili. Aí. Yeah. Apareceu o Sossô e apareceu Lili. Lili agora tá de boa, né, Lili? Deu uma descansada. Não tá de boa mais não? Tá mais não? Quer ver mamãe? Então vá. Valeu, mamãe. Vai lá. Eita, nós. Então, tchau, irmãos. Deus os abençoe. Fica na paz de Cristo Jesus. Agradeço a cada um de vocês que estiveram presentes conosco aí nessa transmissão, tá bom? Um grande abraço. Fique na paz de Cristo.